Título 6. Dos crimes contra a dignidade sexual. Capítulo 1. Dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro. Artigo 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal, ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Pena: reclusão de 6 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave, ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 14 anos, pena: reclusão de 8 a 12 anos. Parágrafo 2º. Se da conduta resulta morte, pena: reclusão de 12 a 30 anos. Artigo 214. Revogado pela Lei nº 12.015 de 2009. Violência sexual mediante fraude. Artigo 215. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com alguém mediante fraude, ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima. Pena: reclusão de 2 a 6 anos. Parágrafo único. Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Importunação sexual. Artigo 215-A. Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena: reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. Artigo 216, revogado pela Lei nº 12.015 de 2009. Assédio sexual. Artigo 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. Pena: detenção de 1 a 2 anos. Parágrafo único. Vetado. Parágrafo 2º. A pena é aumentada em até 1/3 se a vítima é menor de 18 anos. Capítulo 1-A. Da exposição da intimidade sexual. Registro não autorizado da intimidade sexual. Artigo 216-B. Produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado, sem autorização dos participantes. Pena: detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo. Capítulo 2. Dos crimes sexuais contra vulnerável. Sedução.
Artigo 217. Revogado pela Lei nº 11.106, de 2005. Estupro de vulnerável. Artigo 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena: reclusão de 8 a 15 anos. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra coisa, não pode oferecer resistência. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave. Pena: reclusão de 10 a 20 anos. Parágrafo 4º. Se da conduta resulta morte. Pena: reclusão de 12 a 30 anos. Parágrafo 5º. As penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Corrupção de menores. Artigo 218. Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer a lascívia de outrem. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo único. Vetado. Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente. Artigo 218-A. Praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem. Pena: reclusão de 2 a 4 anos. Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável. Artigo 218-B. Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de exploração sexual alguém menor de 18 anos que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-la, impedir ou dificultar que a abandone. Pena: reclusão de 4 a 10 anos. Parágrafo 1º. Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se também multa. Parágrafo 2º. Incorre nas mesmas penas. Inciso 1. Quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 18 e maior de 14 anos, na situação descrita no caput deste artigo. Inciso 2. O proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as práticas referidas no caput deste artigo. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 do parágrafo 2º, constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento. Divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia.
Artigo 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável, ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Pena: reclusão de 1 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Aumento de pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação. Exclusão de ilicitude. Parágrafo 2º. Não há crime quando o agente pratica as condutas descritas no caput deste artigo em publicação de natureza jornalística, científica, cultural ou acadêmica, com a adoção de recurso que impossibilite a identificação da vítima, ressalvada sua prévia autorização, caso seja maior de 18 anos. Capítulo 3. Do rapto. Rapto violento ou mediante fraude. Artigo 219. Rapto consensual. Artigo 220. Diminuição de pena. Artigo 221. Concurso de rapto e outro crime. Artigo 222. Revogados pela Lei nº 11.106 de 2005. Capítulo 4. Disposições gerais. Artigos 223 e 224, revogados pela Lei nº 12.015 de 2009. Ação penal. Artigo 225. Nos crimes definidos nos capítulos 1 e 2 deste título, procede-se mediante ação penal pública incondicionada. Parágrafo único. Revogado. Aumento de pena. Artigo 226. A pena é aumentada. Inciso 1. De quarta parte, se o crime é cometido com o concurso de 2 ou mais pessoas. Inciso 2. De metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. Inciso 3. Revogado pela Lei nº 11.106 de 2005. Inciso 4. De 1/3 a 2/3, se o crime é praticado. Estupro coletivo. Alínea A. Mediante concurso de 2 ou mais agentes. Estupro corretivo. Alínea B. Para controlar o comportamento social ou sexual da vítima.
Capítulo 5 do lenocínio e do tráfico de pessoas para fim de prostituição ou outra forma de exploração sexual. Mediação para servir a lascívia de outrem. Artigo 227. Induzir alguém a satisfazer a lascívia de outrem. Pena: reclusão de 1 a 3 anos. Parágrafo 1º. Se a vítima é maior de 14 anos e menor de 18 anos, ou se o agente é seu ascendente, descendente, cônjuge ou companheiro, irmão, tutor ou curador, ou pessoa a quem esteja confiada para fins de educação, de tratamento ou de guarda. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Pena: reclusão de 2 a 8 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com um fim de lucro, aplica-se também multa. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual. Artigo 228. Induzir ou atrair alguém à prostituição ou outra forma de exploração sexual, facilitá-la, impedir ou dificultar que alguém a abandone. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pena: reclusão de 3 a 8 anos. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido com emprego de violência, grave ameaça ou fraude. Pena: reclusão de 4 a 10 anos, além da pena correspondente à violência. Parágrafo 3º. Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se também multa. Casa de prostituição. Artigo 229. Manter, por conta própria ou de terceiro, estabelecimento em que ocorra exploração sexual, haja ou não intuito de lucro ou mediação direta do proprietário ou gerente. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Rufianismo. Artigo 230. Tirar proveito da prostituição alheia, participando diretamente de seus lucros ou fazendo-se sustentar, no todo ou em parte, por quem a exerça. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo 1º. Se a vítima é menor de 18 e maior de 14 anos, ou se o crime é cometido por ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por quem assumiu, por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Pena: reclusão de 3 a 6 anos e multa. Parágrafo 2º. Se o crime é cometido mediante violência, grave ameaça, fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre manifestação da vontade da vítima, pena: reclusão de 2 a 8 anos, sem prejuízo da pena correspondente à violência.
tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual. Artigo 231 e 231-A, revogados pela Lei nº 13.344, de 2016. Artigo 232, revogado pela Lei nº 2015, de 2009. Promoção de migração ilegal. Artigo 232-A. Promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a entrada ilegal de estrangeiro em território nacional ou de brasileiro em país estrangeiro. Pena: reclusão de 2 a 5 anos e multa. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem promover, por qualquer meio, com o fim de obter vantagem econômica, a saída de estrangeiro do território nacional para ingressar ilegalmente em país estrangeiro. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3. C. Inciso 1. O crime é cometido com violência. Ou, inciso 2. A vítima é submetida a condição desumana ou degradante. Parágrafo 3º. A pena prevista para o crime será aplicada sem prejuízo das correspondentes às infrações conexas. Capítulo 6. Do ultraje público ao pudor. Ato obsceno. Artigo 233. Praticar ato obsceno em lugar público, ou aberto ou exposto ao público. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano, ou multa. Escrito ou objeto obsceno. Artigo 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio, de distribuição ou de exposição pública, escrito, desenho, pintura, estampa ou qualquer objeto obsceno. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos, ou multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem: inciso 1. Vende, distribui ou expõe à venda ou ao público qualquer dos objetos referidos neste artigo. Inciso 2. Realiza, em lugar público ou acessível ao público, representação teatral ou exibição cinematográfica de caráter obsceno ou qualquer outro espetáculo que tenha o mesmo caráter. Inciso 3. Realiza, em lugar público ou acessível ao público ou pelo rádio, audição ou recitação de caráter obsceno. Capítulo 7. Disposições gerais. Aumento de pena. Artigo 234-A. Nos crimes previstos neste título, a pena é aumentada. Incisos 1 e 2, vetados pela Lei 12.015 de 2009. Inciso 3. De metade a 2/3, se do crime resulta gravidez. Inciso 4. De 1/3 a 2/3,
se o agente transmite à vítima doença sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador, ou se a vítima é idosa ou pessoa com deficiência. Artigo 234-B. Os processos em que se apuram crimes definidos neste título correrão em segredo de justiça. Artigo 234-C. Vetado.